irmãos, a paz do Senhor. Estamos dando início ao nosso programa do dia 29/6/2025. Nosso tema é o mesmo, o preparo para a igreja para o arrebatamento. O assunto também continua o mesmo, mas os marcadores proféticos que se reverberam, que se multiplicam no meio da igreja hoje. Nós vamos analisar hoje Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 13, tá? Nós temos aqui a Larissa. Sou da Igreja Taquara, do pastor Robson Bastos. Isso. Karine, também da Igreja Taquara, do pastor Robson. Que bom. Agradece ele por mim, tá? A vinda de vocês, tá bom? Pode deixar. Vamos então à primeira pergunta, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 9. Identifica as características daqueles que são chamados como sinagoga de Satanás em nossos dias, tá bom? As características deles, tá? Nós temos dois vídeos para vocês verem. Tiago Moraes, de Belém do Pará, e o obreiro Daniel Bravin, lá de Vitória. Vamos assistir o vídeo e depois voltamos com você? Pode ser. Isso. Aqueles que são chamados de sinagoga de Satanás, descrita no livro de Apocalipse 3:9, refere-se ao que deturparam o verdadeiro culto, confundindo a liturgia com a essência da fé. Tentaram reinserir práticas do judaísmo, dando mais valor a ritos e tradições da lei do que à graça revelada em Cristo. São aquelas pessoas que se diziam judeus, mas cuja postura religiosa negava o Evangelho, não alcançando a real transformação, mesmo falando do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, são aqueles que trouxeram de volta elementos da liturgia do culto da lei. Eles confundem liturgia com a realidade do culto de hoje. E eles trazem elementos da cultura judaica, porque não entendem aquilo que está descrito em Hebreus 10:1, que diz que tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Porque o culto hoje, na obra do Espírito Santo, ele é revelado pelo Espírito Santo. É um mistério revelado para a salvação do homem. A paz do Senhor. Vamos lá, Karine, o que você pode agregar na resposta do Tiago e do Daniel? Bom, conforme os irmãos falaram, e agregando um pouco mais, antes de Jesus tinha um culto, tinha uma forma de ser feita o culto. E nesse culto consistia no sacrifício, né? No sacrifício do cordeiro. Cada um não podia ir até o pai. Tinha o tabernáculo, você tinha que, quando você pecava, comprar o cordeirinho, levava lá e fazia todas as coisas que o sacerdote ia e pedia perdão pelos seus pecados. Mas quando Jesus veio ao mundo e se sacrificou por nós, ele foi esse cordeiro vivo que deu a vida por nós. Então, o véu se rasgou. A gente não precisa mais, não tem mais essa necessidade do sacrifício. Mas essas pessoas que são a sinagoga de Satanás continuam fazendo esse culto com o sacrifício do animal, que não é mais o que o Senhor quer de nós, não? Quando eles fazem isso, eles estão invalidando o sacrifício de Jesus na cruz por nós, porque estão falando, não, ele morreu porque ele quis. Para ser salvo dos meus pecados, eu preciso levar o cordeirinho lá. Eu não tenho acesso ao Pai, mesmo tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus pregou, tudo que eles viram que aconteceu. Tá, então nós podemos entender uma coisa. A liturgia toda do culto antigo, não é? Eles queriam implementar agora na base de Jesus, na doutrina. Vamos lá em Éfeso, houve a configuração da doutrina, o restabelecimento da doutrina, não é? Em que Jesus, o sacrifício de Jesus e tudo aquilo que permeia os nossos cultos hoje. Os nossos cultos hoje na nossa igreja, você tem o que? A revelação, tem o culto profético, mas existem ainda pessoas que não creem nisso. Não é isso? Você sabe aí quais são as características de hoje da igreja
das igrejas que não participam, que entendem o culto antigo, ainda a liturgia antiga? As características que marcam isso são os religiosos, né, que creem numa religiosidade sem revelação, onde elas não creem no poder e na operação do Espírito Santo. Então é um grupo de pessoas que não entendem a revelação. Exato. É isso? Onde elas fazem a sua vontade, a sua bel vontade no culto. Não creem na revelação, no que o Senhor nos orienta, na orientação que nós tivemos sobre o amor pelo sangue de Jesus. Sim. Outra característica também é que elas mentem sobre a identidade espiritual delas, onde elas falsificam uma comunhão que não é real, né? Não creem que menosprezam as experiências espirituais que nós temos com o Senhor e desprezam o cristianismo sem arrependimento. Tá, então vamos mentem sobre a identidade espiritual. Você conhece algum lugar que faz isso? Vamos embora, aquela igreja toda negra, né? O showman, o pastorman, né? Agora que nós podemos falar. O culto gospel. Não, funk gospel. Funk gospel agora? Também tem isso agora, né? Tem aquela dança funk em algumas igrejas. Tem música funk gospel. Isso. Então, o que você acha disso? Vamos comparar entre a liturgia, a sinagoga de Satanás, com aquilo que nós usamos hoje, que é dentro daquilo que o Senhor tem falado conosco através da revelação. Está certo ou está errado? Eu creio que o que eles fazem esteja errado, porque eles não seguiam pela direção do Senhor. Nós podemos falar a parte do nosso culto. O nosso culto tem o culto profético que a gente realiza exatamente para que ele seja direcionado pelo Senhor, que seja revelado o que o Senhor já programou para aquele culto. Sim. Porque o Senhor já sabe de todas as pessoas que vão entrar na igreja o que elas precisam ouvir. Mas tem algum grupo de pessoas que induz as outras pessoas a entenderem que aquilo é real. Não é? Que induzem, que falam, não, está certo, é isso mesmo. E as pessoas saem dali o quê? Alegres, momentaneamente. É um culto de emoções, né? Onde as pessoas são movidas aí por sentir emoções. Agora, quando você ouve a revelação, como é que tu sai da igreja? Glorificando ao Senhor. Mas é diferente, porque essa glorificação dura pelo resto da semana, pelo resto do mês. Você está logo que você quer que venha o próximo culto. Exato. E a gente vê a comunhão da igreja, porque quando o Senhor fala com você, a igreja como corpo se alegra. E a outra característica, qual seria? Outra característica seria a perseguição à obra do Espírito. Tá. Que perseguição você acha que pode ser isso? A negação do batismo com o Espírito Santo é uma perseguição? Com certeza. A negação daquilo que Deus fala todos os dias da nossa vida é perseguição? Sim. Você conhece pessoas que fazem isso? Sim, pessoas que duvidam quando você fala que você teve uma experiência com o Senhor, em que o Senhor me abençoou dessa forma, foi o Senhor quem me abençoou, que me deu isso. As pessoas falam, não, isso foi você fez. Seu sentimento, né? Foi sorte, é um sentimento, né? Tem uma outra característica também, que são os aliados ao engano. Estão aliados ao engano. O que pode ser isso, Karine? O que você acha? A aliação ao engano. O que a gente pode dizer? Eles estão juntos, né, permanentemente juntos contra o Senhor. Sim. Contra o batismo com o Espírito. Línguas estranhas, isso é da boa, é da cabeça dele. Revelação não existe. Clamou pelo sangue de Jesus. Por vezes indo contra a palavra, né? E muitas das vezes as pessoas já participaram conosco e negam. Muitas das vezes as pessoas já estiveram ao nosso lado e negam. Estão indo pela sinagoga de Satanás. Não é isso? A aplicação profética da nossa vida da igreja. Quantas vezes o Senhor falou contigo no culto profético? Muitas vezes. Muitas vezes? E você, Karine? Também. Não é bom o Senhor falar contigo? Muito bom. O Senhor te dá uma experiência no teu dia a dia, lá onde você trabalha, no seu colégio, na sua faculdade. Você acha que você poderia ser enganada na faculdade por esses homens? Quantas pessoas estão se desviando na tua faculdade hoje? O que as faculdades fazem hoje? Tem que ter muita sabedoria, tem que pedir para o Senhor muita sabedoria e discernimento, né? Para não se deixar enganar por quando as pessoas falarem essas coisas, então
Quando algo que parece ser real, mas a gente sabe que não é algo que... É levar justamente ao engano. Vamos enganar, né? Vamos pegar o jovem que tem a cabeça, está entrando na faculdade, um adolescente que está chegando agora, engana, faz aquele... Eles falam muito bonito, né? Eles falam tudo muito bonito. Tudo pode. Deus está em tudo. Isso. Deus está em você. Você é Deus. Então, e você, vamos parar um pouquinho e pensar. Tudo pode. Só um pouquinho, só um golinho só. Vamos ali, é rápido, você depois vai para casa, quando você vê, você está até... Na Bíblia não diz nada sobre isso. Com certeza. Eles pegam fragmentos da Bíblia e tentam aplicar na verdade deles, né? Para que se a gente não tiver um fundamento, não conhecer a palavra do Senhor, tiver uma experiência com o Senhor, é levado. E tem uma coisa também que vocês talvez entendam. Quando Deus fala contigo, vamos lá, só um pouquinho, o Senhor fala, não vai não. Já ouviu isso? Aí você está indo para uma festa da faculdade, o Senhor fala assim, não vai não. Mas a palavra diz o seguinte, quem tem ouvidos, e quando o seu Espírito fala para você, você recebe uma bênção do Senhor. É melhor obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar, né? Amém? Podemos então para a segunda pergunta? Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 9. Qual a contestação que esses da sinagoga de Satanás farão com a igreja fiel nos nossos dias? Qual a constatação que esses da sinagoga de Satanás farão com a igreja fiel nos nossos dias, tá? Nós temos 3 respostas. A Isa de Caicó, o Tiago de Governador Valadares e uma senhora da minha igreja, que é a dona Nora Silva, da igreja de Elina Maia. Amém? Vamos assistir o vídeo e depois voltamos. Eles reconhecerão que a igreja fiel está cheia da operação do Espírito Santo, que é uma igreja amada, separada pelo Senhor para morar na eternidade. Será o cumprimento da profecia que vemos em Filipenses 2, versos 10 e 11, que diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa mesma promessa nós vemos em Isaías 60, 14, que diz: também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão à planta de teus pés todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. A paz do Senhor Jesus. Aqui descrito na pergunta como a sinagoga de Satanás. Estes entenderão que a igreja fiel é a igreja verdadeira, é a igreja que está cheia do amor de Deus, revelado através da ação do Espírito Santo. A igreja fiel vive uma experiência de fé e de amor de Deus. Por meio de uma ação do Espírito Santo, através de uma mensagem que vem do Senhor, com dons espirituais e batismo com o Espírito Santo. A igreja fiel vive na revelação do Senhor Jesus Cristo. Lendo em Apocalipse capítulo 3, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Então, os da sinagoga de Satanás constatarão que o grande amor do Senhor pela igreja fiel preserva da grande tribulação. No versículo 10 do mesmo capítulo, parte B, diz: guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A paz do Senhor Jesus. Vamos lá, Larissa. Qual é a constatação que esses da sinagoga de Satanás farão da igreja fiel? Com base no que nós vimos nos vídeos dos nossos irmãos, Sim. das contribuições dele, essas pessoas da sinagoga de Satanás verão o amor de Deus pela igreja fiel.
pela igreja em que se manteve fiel ao Senhor durante as tribulações que passaram, que guardaram a palavra do Senhor e seguiram aquilo que o Espírito Santo orientou, tiveram um bom testemunho, né? Se mostraram obedientes às orientações que receberam e tem o amparo, né? Eles conseguem, as outras pessoas de fora, né, que são chamadas de sinagoga de Satanás, conseguem ver o amor do Senhor ali, a operação, e eles reconhecem que aquilo que eles estavam fazendo era errado. Você já teve alguma experiência assim na sua vida? Evangelho Sem Fronteira, por exemplo, que você foi evangelizar, né, e que alguém te pediu alguma oração, você viu mudar de vida, entendeu alguma coisa? Sim, eu já vi familiares próximos em que muitos deles se recusavam, né? Ah, mas eu já tenho igreja. Mas sabe, aquelas pessoas que vão à igreja, mas ainda não tiveram um encontro. Frequentam, né? Frequentam, só assistem, né? Mas a gente fala, né, quando das experiências que nós tivemos com o Senhor, que às vezes a gente até, de tanto falar, a gente acaba chorando, porque a gente lembra do cuidado do Senhor com nossas vidas, e a gente acaba deixando nessa pessoa um anseio de viver isso, porque elas não conheceram esse amor. Quando a gente fala para as pessoas que elas têm que conhecer o grande amor do Senhor, muitas não entendem, não sabem que amor é esse, um amor que nos constrange e nos acolhe. E essas pessoas, aí eu tive experiência de familiar que, ao a gente relatar nossas experiências, as pessoas começaram a ter vontade a se posicionar mais, a realmente servir ao Senhor e à igreja, buscar e ter as suas próprias experiências, e a partir disso começar a ter uma caminhada com o Senhor. Na realidade, o que acontece? O seu testemunho, a sua experiência serve de uma abertura do coração daquela pessoa, né? Na faculdade. Quantas vezes você vai falar do Senhor, ela, não quero. Mas quando está na hora do grande problema na vida dela, o que ela faz? Vem direto na gente. O que ela fala? Karine, pede a oração lá na tua igreja, não é? Pede lá, eu estou passando por uma luta. Aí é o amor de Deus pela vida dela. Você vai, não, nós vamos orar. Mas abre o teu coração. Né? Evangelho Sem Fronteira, alguma experiência que você já teve assim? Com certeza. O que mais acontece é abordar algum jovem, tem uma oração? Não, minha mãe já está orando por mim. Tá bom, mas vamos fazer uma oração que Deus quer falar contigo, Deus te ama, Ele quer falar com você. Você, no Evangelho Sem Fronteira, você faz o quê? Você é o arauto, né? Eu sou arauto, sou E o que você vê na hora que as pessoas passam na porta da igreja? Você fala, vem cá, só um pouquinho, vamos orar. O que elas falam? Não quero não, né? Não, agora não. Tô ocupado, tô correndo. Normalmente é isso, estou correndo, estou com o horário em cima. Mas quando ela para um pouquinho e você começa a falar de Jesus, o que acontece? Ela tira um pouquinho para receber uma oração. Muitos se quebrantam e às vezes falam, tá bom, vamos só ouvir esse louvor. E eles ficam o resto do culto inteiro, vão se quebrantando. Muitos no final agradecem. Muito obrigada por ter me chamado, eu estava precisando disso. Esse é o reconhecimento do amor de Jesus. Né? Aqueles que estão fazendo aquilo que não é do Senhor e agora começam a fazer pelo Senhor, pelo amor, pelo carinho que você teve. Né? Quantas das vezes você deve ter parado uma pessoa com uma luta grande, vem cá só um pouquinho, não quero, eu estou com um problema em casa, aí para um pouquinho e você ora por ela, e ela sai dali glorificando ao Senhor. Né? Você tem uma experiência assim? Tem, é engraçado o Senhor falar sobre isso, sobre as pessoas necessitadas. No meu trabalho, o pessoal até brinca, quando eles começam a brincar muito, eles falam, nossa, a nossa salvação é que eu tenho certeza que a Larissa em casa ora por nós. Isso. Então você vê que eles reconhecem que a gente, como igreja, a gente tem buscado, tem zelado por eles também, de alertar para esse último momento, de que eles tenham uma experiência assim, de poder conhecer o Senhor, de ter uma nova esperança de vida, né? Não para esse mundo. Com certeza. E também é uma coisa interessante quando você entra dentro de uma comunidade. Aqui em Rio de Janeiro tem muitas comunidades. E você entra, tem uma pessoa ali armada e você vai falar com ela, o que ela faz? Primeira coisa, ela pega a arma dela e bota no chão. Não é isso? Você já passou por isso. Você ora com ela, daqui a um pouco ela fala, poxa, a minha mãe tem orado por mim. Sim. Minha mãe tem em casa orando por mim.
Eu sou filho de um evangélico, eu já participei de uma igreja, me desviei. Mas agora, quando você ora, ela entende o amor de Deus na vida dela. Entendeu? E é bom quando a pessoa vai e reconhece isso, porque vê que o que a gente está tentando falar para eles não é uma mentira, é o que a gente vive e é o que o Senhor faz na nossa vida. Justamente. É tão bom o que o Senhor faz na nossa vida que a gente quer compartilhar, que a gente não quer que os outros fiquem de fora disso. E é tão bom quando eles conseguem aceitar e reconhecer isso. E interessante também, não é? A gente sempre fala de interessante porque são coisas que acontecem na nossa vida. Você vai numa pessoa, você fala do Senhor, ela entende aquilo, mas olha, agora eu não quero. Mas pouco tempo depois ela passa na porta da tua igreja, poxa, aquela menina orou comigo. Né? Não sei se já aconteceu isso com você, da pessoa voltar e agradecer uma oração, ou agradecer aquilo que você... Na faculdade, né? Você ora por... meu pai está doente, ora lá na tua igreja. E quando você opera, quando o Senhor faz uma coisa, o que ela fala para você? Olha, obrigado pela tua oração. Você vai para mim, vai para aceitar Jesus? Não, agora não. Exatamente. Mas eu estou acostumando. Não é isso? Mais alguma coisa? Não? Mais alguma coisa? Agora nós vamos entrar numa pergunta que tem algumas partes. Lendo Apocalipse capítulo 3, versos 12b, que é a segunda parte do versículo 12, identifica a mensagem que os fiéis da igreja de Filadélfia anunciaram para o mundo nas seguintes expressões. Escrevi sobre ele o nome do meu Deus. Nós temos o ungido Vanilton de Belo Horizonte, vai dar resposta, depois nós voltamos para conversar com você. Amém? Vamos assistir o vídeo? Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Fala do testemunho da igreja fiel, do servo fiel que tem Jesus no seu coração, revelado pela operação do Espírito Santo. E dessa mesma maneira anunciará a outros que também estão aí e que também serão alcançados por essa mesma voz, pela operação do Espírito Santo, pelos dons espirituais no meio da igreja fiel. A paz do Senhor. Karine, o que você pode falar do vídeo do ungido Vanilton? Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. De fato, o nome de Deus vai estar escrito em nós, vai estar escrito no povo de Deus, e já está sendo escrito em tudo que a gente faz, em todos os lugares que a gente está. Nós somos reconhecidos como servos de Deus. Nós não somos conhecidos como a Karine, a Larissa. Não, é a serva de Deus. Aquela ali é serva de Deus. Isso é o nome do Senhor escrito em nós. É o nome do nosso Deus escrito em nós. E as pessoas podem ver, pessoas de outras religiões podem ver, pessoas que também não acreditam, podem ver que tem algo diferente ainda que eles não reconheçam. E essa é a nossa forma de testemunhar. Nossa principal forma de testemunhar é termos isso, levarmos essa luz, a luz do Senhor, para onde quer que nós estejamos. E você já teve alguma experiência que alguém falou que você tem um diferencial na sua vida? Sim. Pode me contar qual? Várias. Várias, mas uma só. Você estava falando no nosso intervalo sobre uma experiência que você teve dentro do teu trabalho. Sim. Como é que foi? Quando eu chego nos lugares, eu não fico andando, sou da igreja. Não, eu fico normal. Tá, mas uma que você teve de escolha. Sim, então. Quando eu fui pro antigo trabalho que eu estava, eu não queria sair do outro, porque eu gostava muito de lá. Você trabalhava numa empresa e tinha uma oportunidade de outra, isso? Bem antes de ter essa oportunidade, estávamos nós duas no Manaim e o pastor orou por nós e teve uma revelação onde o Senhor falava que eu ia ficar diante de duas opções em relação ao trabalho e que eu estava tentando escolher a opção da esquerda, mas era para eu escolher a da direita. Sim. Ou seja, era para eu escolher a opção racional e não ir pela opção da emoção. Meses depois, me deparei com essa situação de ter que mudar de trabalho, então eu fui e obedeci ao Senhor, mudei para esse outro trabalho. Você foi em cima da revelação, então? Foi em cima da revelação que eu não queria, não. Eu queria continuar no outro.
Aí, 2 anos depois, já nesse trabalho, todo mundo já me conhecendo, todo mundo já sabendo que era da igreja, todo mundo já tendo assistido o Trombetas e Festas. Conversando com o meu chefe, eu fui e falei, eu não queria estar aqui não queria vir pra cá no início não. E ele falou, por que você veio? Eu fui e contei pra ele dessa experiência que eu tive. Aí ele falou, então você veio pra cá porque o pastor mandou? Eu falei, não, foi porque Deus mandou. Aí ele parou, que bom que você obedeceu. A obediência aí mostrou que na sua vida tem Deus, né? E detalhe, na minha entrevista para esse lugar, quando acabou a entrevista, assim, não estava mais nessa entrevistada, quando ele foi me dar tchau, ele foi e falou, você é diferente. Nossa, eu lembrei disso agora. Ele foi e falou, você é diferente. Quando foi me dar tchau. Que bom, né? A identificação, né? E você tem alguma experiência assim? Tenho. É porque a gente, com a gente acaba inventando experiências, né? Que as pessoas veem algo diferente de você. No meu trabalho também, meu trabalho atual, quando eu entrei, sempre me deparei com as pessoas, sempre me pararam e falaram assim, você é evangélica, não é? Aí eu, sim. Aí eu fico naquela, evangélica, mas será que qual foi a característica que eu demonstrei que ela viu isso? Aí eu falo, não, você é muito tranquilo. Você é uma pessoa, tem pessoas que falam pela empatia, tem outras que já vêm pela sua forma de se comportar, né? Pela conversa que às vezes você tem, pelo seu posicionamento sobre as coisas. E eu vivo tendo, né, várias experiências delas durante o decorrer dos dias. Então, eu acho que vocês duas têm alguma coisa de diferente. Alguém escreveu o nome de Deus sobre a vida de vocês. Jesus escreveu o nome de Deus na vida de vocês. É o diferencial, né? Bem? Letra B, com você, tá, Larissa? O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desceu do céu. Nós temos o vídeo do Dildo Maxwell, de Minas Gerais. Nós vamos assistir, depois vamos voltar com você, tá? A minha resposta em contribuição a essa pergunta é que ali refere-se ali à proclamação da vinda do Senhor Jesus e que reinará ali na Nova Jerusalém, a pátria celestial, a cidadania eterna que os fiéis tanto proclamam. É o destino glorioso de uma igreja essa fiel, que ele proclama a esperança viva do arrebatamento. Ela anuncia ao mundo que sua cidadania não é desse mundo, não é terreno, não vem dessa vida, mas ela é celestial, conforme Paulo, ele nos confirma a sua carta ali aos Filipenses 3:20, quando ele diz, mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ali nos é revelado qual que é a nossa pátria, qual que é o nosso rei. E ainda nos é revelada e confirmada a carta de Paulo ainda aos Hebreus 11, verso 10, quando ele fala, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus, não é o homem. Não foi feito por mãos de homens, mas foi feito pelo Senhor, pelo Criador dos céus e da terra. Nós proclamamos a vinda do Senhor Jesus e que Ele reinará ali na Nova Jerusalém, numa pátria que ela é eterna, onde o homem que não tem experiência, ele não terá oportunidade de ali pisar. É o destino glorioso de uma igreja que espera ali, esperançosa, pela volta do seu rei para os arrebatar. É uma igreja que anuncia que nós não somos deste mundo, mas que nós pertencemos ao Senhor, à paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos lá então? O nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém que desceu do céu. O que você pode falar? Então, pastor, nós vamos acabar juntando a questão B com a C, porque elas se complementam. Na B, a gente vê como a gente viu nas respostas dos nossos irmãos e também como nós temos estudado e a gente tem visto, né, na igreja o nosso anseio pela eternidade. Fala da nossa espera
pela Nova Jerusalém, da cidade onde nós iremos, onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, cansaço, Sim. onde lá nós estaremos com o nosso Deus, ceando juntos, né? Com os irmãos, seremos um só em Cristo. Tá, e o que você tem falado da letra C? Que daqui a pouco nós vamos passar o vídeo do Patrick Teixeira. Da letra C, aí a gente já pode falar do que... Juntando, né, os dois. Da nova eternidade, quando nós formos para Nova Jerusalém, nós teremos os nossos nomes mudados. Não só os nossos nomes, quando a nossa forma, não teremos mais essa forma física, seremos... nossos corpos serão transformados, o nosso nome, nós receberemos o nome que o Senhor nos dará, né? Que a Karine tinha até comentado sobre a questão que virá na pedra branca. Na verdade, fazendo uma análise aqui, eu acho que todas as perguntas de certa forma se completam. Sim. A pedra branca que fala no livro que a gente vai receber com o novo nome, era uma coisa utilizada para absolver a pessoa do crime que ela tinha cometido. E aí, quando a pessoa recebia essa pedra, ela era absolvida. Então, quando a gente receber essa pedra branca e chegar na eternidade com o nosso nome, vai significar que nós fomos absolvidos de tudo e estamos liberados para entrar no céu. Com direito à eternidade, então. Direito à eternidade. Como que nós fomos absolvidos? Pelo sangue de Jesus. E aí já volta lá para o início do nosso estudo, que fala do sacrifício, que não estou reconhecendo, mas que nós reconhecemos o clamor pelo sangue de Jesus. E aí vem a questão do nome. Nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus e somos mudados. Nós somos totalmente transformados no momento em que passamos pelo batismo com o Espírito Santo. E nisso nós carregamos o nome de Deus. Então, quando nós chegarmos na questão B, que é na Nova Jerusalém, a gente vai poder entrar porque nós vamos ser reconhecidos por Deus. Você vai estar selada com o nome novo. Vai estar exatamente, vamos ser reconhecidos. Ele não vai chegar e falar, não vos conheço, não, nós vamos ser reconhecidos por esse nome. E vamos receber essa pedra branca da absolvição. Isso aí, da absolvição. E com o novo nome, porque nós não vamos ser mais o que éramos nesse mundo, nós vamos ser totalmente transformados para estar num lugar totalmente maravilhoso com o nosso Deus, e as coisas que aconteceram nesse mundo vão se passar totalmente. Não vamos mais nos lembrar, como você falou, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dor, e nós não vamos nem lembrar disso. A nossa vida vai ficar para trás. Exatamente. Amém. Podemos continuar? Nós vamos entrar agora no momento das crianças. A pergunta das crianças e da acessibilidade. Mas antes eu queria convidar vocês a cantar um hino conosco. Então nós vamos cantar um hino, vai estar projetado o hino, nós vamos cantar, depois vamos voltar. Amém? Glória a Deus, né? É maravilhoso a gente ouvir as crianças cantarem, glorificarem o Senhor. Nós vamos trazer agora uma pergunta para você, tá? Eu queria que você comentasse, como você é professor de intermediários, não é isso? Ou adolescentes. Nós temos aí acessibilidade. Nós temos uma adolescente, Maria Letícia, de Mossoró, Pedro Galvão, de Rondon, no Pará, e Lina dos Santos, de Juiz de Fora. Nós vamos assistir o vídeo e vamos voltar. Eu queria que você comentasse, tá bom? A nossa família deve ser firme como uma coluna na casa do Senhor, participando sempre das escolas bíblicas
dos cultos e vivendo da palavra de Deus, que é revelada pelo Espírito Santo. Aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, diz assim: A quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, diz assim: Mas se tardar, para que saibas, como convém, andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. A paz do Senhor Jesus. Pedro, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 12 e 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, como a nossa família deve ser na casa do Senhor. Lendo Apocalipse 3, verso 12, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Então, irmãos, as nossas famílias devem ser firmes como uma coluna na casa do Senhor, e sempre participando das escolas bíblicas, e sempre participando dos cultos, e vivendo na palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, nossa família tem que ser uma coluna para a casa de Deus. Tem que ir aos cultos, mandar o vídeo na EBD uma vez por semana. Tem que viver a palavra de Deus, irmãos. A paz sempre, irmãos. Amém, né? Eu só queria, antes de você, fazer um comentário sobre a Lina. Ela colocou dentro da resposta, ela botou assim: viver a palavra. Né? Nós podemos observar na resposta da Lina, assim como das outras crianças, a base que elas estão tendo. Sim. Como as nossas crianças têm sido ensinadas a doutrina do Senhor e como elas têm absorvido. Porque muitas pessoas pensam que as crianças elas não vão, muitas igrejas, né, não deixam elas participarem porque acreditam que elas não vão entender. Mas nós somos a prova viva, nossas crianças são a prova disso, que elas não só entendem como aplicam nas suas vidas. Porque a gente vê como a Lina fala sobre a importância da família estar, sim, como é uma coluna que tem que estar presente na EBD, como ela enfatiza, nos cultos, na resposta, na gravação das respostas. Você vê que como com pouca idade ela entende como é importante estar na casa do Senhor e obedecer, servir e fazer presente ali. E todos os três falam a mesma coisa: ser coluna na casa do Senhor, frequentar a EBD e participar dos cultos. Nós não vamos na igreja para simplesmente estar no culto. Nós vamos para a igreja para participar. Eles já sabem disso. Já. É isso que você tem ensinado os adolescentes lá, né? Exato. A Lina, eu acho que ela deve ser uma intermediária nova, né? Deve estar passando para a classe intermediária. Quer falar alguma coisa? Amém. As crianças já, como sempre, já falaram tudo. Lá na tua igreja, lá na Taquara, né? Taquara. Tem muita criança? Tem muito intermediário. Bagunceiros? Muito bagunceiro. Mas entendem a palavra do Senhor? Sim. Que bom, né? É bom sair da igreja. Eles fazem a bagunça normal, mas entendem a palavra do Senhor, não é isso? Isso é importante demais, porque quando é na infância que aprende, né? Ensina seu filho no caminho que deve andar. Ensina a criança no caminho que ele deve andar, porque quando for velho, não se desviará dele. Sim, e elas estão no lugar certo, né? A gente vê os intermediários, principalmente lá no Taquara, nossos intermediários são muito curiosos. Eles vêm cheios de perguntas pra gente, e a gente vê ali que as perguntas dele, algumas têm fundamento realmente e são boas, porque quando eles fazem, a gente tira essa dúvida, elas replicam. Nós tivemos até a experiência de uma intermediária nossa na evangelização que ela chegou, ela falou: tia, eu quero um crachá. Ela queria um crachá de identificação do seminário. E aí, naquele momento, tinha acabado a cordinha, eu tirei a minha, dei a ela. Ali, um simples ato, né? A identificação do evento. Ela fez questão de levar para a escola e ir no dia seguinte do evento com um crachá para mostrar aos coleguinhas da turma dela o que ela tinha aprendido naquele seminário. Então, ela fez como semeador, ela distribuiu a semente, ela não guardou para si. E também uma coisa que eu queria que você falasse com eles é o seguinte: a evangelização também dentro dos colégios. Sim. Né? Falar do Senhor, testemunhar do Senhor, ser a coluna também dentro do colégio. Sim. Eles levam não só para casa, mas como para as escolas. Eles falam do que eles aprenderam e do que o Senhor testifica neles. Sim, com certeza. Vamos passar então para a acessibilidade? Eu não vou fazer a pergunta da acessibilidade, porque os próprios pais,
ou as próprias pessoas que já estão com ele já fazem. Nós temos na acessibilidade três vídeos. Tá? Eu queria que vocês entendessem os vídeos para depois nós comentarmos. Nós temos a Laísa Santos de Petrópolis, não é? Nós temos a Vitória Sardino do Rio de Janeiro, é uma adolescente surda, né? Nós temos o Miguel de Marival, Maria Val de Paraná. Nós vamos assistir, depois vamos voltar. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 12, e 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, o que nossa família deve fazer na casa do Senhor? Devemos ser fortes igual a coluna da casa do Senhor. Meu nome é Vitória. Eu sou surda e sou da igreja do Grajaú, no Rio de Janeiro. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, nos diz que todo aquele que obedecer ao Senhor será abençoado. Por isso que nós precisamos ir à casa do Senhor aprender mais da palavra de Deus. Amém? Miguel, lendo o Apocalipse capítulo 3, verso 12 e 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, o que a nossa família deve fazer na casa do Senhor? Ir à igreja e fazer tudo o Senhor diz. Para Senhor, amém. Amém, né? O que você entendeu? O que você pode falar? Você gostou de qual dos vídeos? Eu particularmente gostei de livros. É bom, né? Você saber que uma surda está ouvindo. Aqui de pertinho, né? Grajaú, não é isso? Isso. É pertinho de vocês também, né? Quase, né? É próximo. É próximo. Eu queria que vocês me ajudassem em umas coisas. Primeiro, enviar participações. Pega o pastor lá de vocês, pede para ele, para os jovens, para as senhoras. Vocês viram senhoras, não é? Gravar as participações. Tem alguém com acessibilidade lá? Temos. Tem? Os idosos. Idoso, pega o idoso para participar conosco. Nosso canal no YouTube já está 1.500.000 e poucas pessoas. Vamos chegar a 2 milhões. Nós temos a rede social. Existe uma coisa que o pastor Luiz Eugênio sempre fala. São 3 Cs. Você conhece os 3 Cs? Primeiro C, curtir. Segundo C, compartilhar. Terceiro C, comentar. Curtir é o joinha lá, né? Vocês têm dado like lá no programa? Tá. Pede a igreja lá para dar. Compartilhar. Pega esse link do nosso programa e passe para os seus amigos da igreja, para as outras igrejas, também para os colegas de trabalho, né? Eles não já sabem, não assistiram até o Trombeta de Festa? Então, nosso culto daqui um pouco. Comentar. Temos o chat lá embaixo do vídeo. Comente o que você tem achado. Culto daqui um pouco nas igrejas, às 19 horas. Às 20 horas, pega sua lista de zap, que deve ser grande, não é? Coloca o nosso link do nosso culto, é uma maneira de evangelizar. Eu queria pedir a você que está nos assistindo, que participe conosco. Dê o seu like, é muito importante para nós. E domingo que vem estaremos juntos de novo. Amém? Agradece lá o pastor Robson Bastos. Fez questão do Bastos, né? Agradece ele por nós. Amém? A paz de Jesus.